Essa semana temos a estreia nos cinemas de Doutor Sono, que é a continuação do clássico filme de terror O Iluminado. Tanto Doutor Sono como O Iluminado são baseados em livros escritos por Stephen King. O norte-americano de 72 anos é simplesmente o autor que mais vezes foi adaptado para o cinema e para a TV nas últimas 4 décadas. Eu tenho toda a certeza que você já viu algum filme ou série baseado nas histórias dele. Mas existe uma crença de que o King não fica assim tão feliz quando adaptam seus livros para as telas. Aliás, tem quem acha que ele não gosta de nenhum filme que fizeram das histórias dele. Será que é tão difícil assim agradar o rei do terror? É o que vamos descobrir neste episódio do Mitos do Pop. Bom, se existe essa dúvida sobre se o Stephen King gosta ou não dos filmes de seus livros, é porque ele já falou bastante sobre isso. Teve uma entrevista recente que ele deu ao site Deadline em que revelou alguns detalhes interessantes. Primeiro, sempre que lhe pedem permissão para transformar os seus livros em filmes, o King exige a quantia simbólica de $1 pelos direitos de adaptação. É claro, ele ganha mais dinheiro se o filme for um sucesso, né? Além disso, o escritor também exige o direito de aprovar o roteirista, o diretor e o elenco principal. Dessa forma, o King explica que quer ser parte da solução e não parte do problema. Eu não sou difícil, eu nunca impedi alguém de fazer qualquer coisa, porque se quiserem fazer mudanças e ousar um pouco, eu sou a favor. Ou seja, não é que o Stephen King seja chato e exigente, e sim, ele não tem tempo de se preocupar com isso. Imagina você que o cara lança um livro por ano há mais de 40 anos, então ele não quer esquentar a cabeça, porque sabe que fazer cinema dá um trabalho enorme. Eu tô exausta! Eu preciso descansar! Sendo assim, ele tem noção de que o resultado nem sempre vai ser do seu agrado. Aliás, vale aqui abrir um parêntese. Você sabia que ele já dirigiu um filme? Foi o Comboio do Terror, em 1986, que foi escrito por ele mesmo, especialmente para as telonas. Como você pode imaginar, o resultado foi uma bela porcaria. That is one big pile of shit. Como desculpa, o King explicou que nem percebeu que o filme era horrível porque na época ele estava bem doidão. Entenda como quiser. Ou seja, como diretor, Stephen King é um excelente escritor. Mas não pense você que o Stephen King aceita que façam qualquer coisa com seus livros. Em 1993, ele processou e venceu o estúdio New Line por causa da adaptação do conto The Lawnmower Man, que por aqui foi traduzido como O Homem do Cortador de Grama. O escritor alegou que o filme que saiu disso, O Passageiro do Futuro, não tinha nada a ver com a história que ele escreveu. Não, nada a ver, irmão. E, portanto, não poderiam utilizar o seu nome nele. Bom, de fato, vários dos filmes baseados nas obras de Stephen King são mesmo bastante dispensáveis. Ou você se lembra de ter visto Dreamcatcher, o Apanhador de Sonhos, ou Mangler, o Grito de Terror, ou os 7 filmes da série Colheita Maldita? Ó, já te digo, nem precisa perder seu tempo. Não perco meu tempo mais. Mas vamos falar do que interessa, as opiniões do grande escritor sobre os filmes mais famosos. Ele já revelou que o favorito de todos é Conta Comigo, que é baseado em uma história dele de 1982 chamada O Corpo. O King acha o filme bem fiel ao texto, principalmente na parte emocional, e disse que chorou muito quando assistiu pela primeira vez, porque é uma história muito autobiográfica. Ele também elogiou muito a atuação do falecido River Phoenix, que pra quem não sabe é o irmão mais velho do Joaquin Phoenix, que hoje você deve conhecer melhor como o Coringa. Esse, eu confesso, é um dos meus filmes da vida. Além desse, o King já disse adorar Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre, 2 filmes baseados em histórias curtas que ele escreveu e que foram dirigidos por Frank Darabont. Aliás, sobre esse Um Sonho de Liberdade tem um detalhe bem interessante. O King sempre teve certeza de que seria impossível esse conto ser transformado em filme, porque era muito falatório do começo ao fim. E o resultado você sabe, é um dos filmes favoritos de todo mundo e tá há anos no topo do ranking do site IMDb. Já o filme Louca Obsessão foi um daqueles que demorou para Stephen King se convencer que poderia virar um bom filme. Ele só autorizou a adaptação do seu livro Misery com a condição de que o diretor fosse o Rob Reiner. Isso porque foi o Reiner que dirigiu Conta Comigo alguns anos antes. O resultado foi um filme de terror incrível que o King adora e que rendeu um Oscar de atuação para Kathy Bates pelo papel da vilã. Tem uma cena nesse filme que eu não consigo. Não dá. Olha aí.
Bom, mas nem tudo são flores. Por exemplo, teve o recente A Torre Negra, que foi um fracasso de bilheteria, o que deixou o King bem decepcionado, já que em princípio ele tinha gostado do filme. Mas depois ele admitiu que o grande erro foi que a história foi contada a partir da metade da série de livros. Ele até chegou a reclamar disso com o estúdio Columbia Pictures, mas não adiantou muita coisa. Algo parecido aconteceu com The Running Man, O Sobrevivente, de 1987. Foi mais um caso de um filme que se distanciou muito da história original, algo que também desagradou o autor. Aliás, a maior reclamação dele foi que o protagonista do longa é um cara forte e atlético, tipo um super-homem, no caso, o Arnold Schwarzenegger, que é exatamente o oposto do personagem do livro. Mas às vezes o King gosta de um filme mesmo que ele tenha diferenças em relação ao material escrito. No caso do recente Cemitério Maldito, que por sua vez é um remake de um filme de 1989, a mudança foi bem grande. Ao invés de ser um menino de 2 anos que morre e ressuscita, no novo filme isso acontece com uma menina de 9 anos. O autor declarou que entendeu os motivos e achou uma boa decisão, já que isso não alteraria o desenvolvimento da história. May the Lord bless you and keep you. E por falar em remakes, o nosso amado escritor nem sempre gosta que refaçam os filmes que ele já considera bons. Esse foi o caso de Carrie a Estranha. Para ele, a versão de 1976 do Brian De Palma é um filme de suspense muito melhor do que o livro que ele escreveu. Aliás, foi o primeiro que ele lançou na carreira. Por isso mesmo, o King questionou o motivo de se mexer em algo que já era considerado um clássico. Bom, a verdade é que depois que o novo Carrie foi lançado em 2013, o autor pouco se pronunciou. Será que ele não gostou? Bom, a real é que ninguém gostou, né? Mas esse não foi o caso de It, a Coisa, e sua continuação, It Parte 2. O King deixou bem claro que adorou os filmes de Andy Muschietti, que descreveu como divertidos e assustadores, e não economizou em elogios ao trabalho do diretor, que chamou de brilhante em criar um cenário de horror. Além disso, o King ajudou na criação do roteiro e até aceitou fazer uma participação especial na parte 2, em que ele brinca justamente com sua má fama de não saber escrever finais para os seus livros. E finalmente chegamos ao real motivo de muita gente achar que o Stephen King odeia os filmes dos seus livros. O Iluminado, de Stanley Kubrick. Para muita gente é o maior filme de terror de todos os tempos, mas é algo que até hoje o escritor não consegue engolir. Aliás, essa é a única adaptação que ele assume que odeia. Nas palavras dele, é claro que as pessoas adoram esse filme, e elas não entendem porque eu não gosto. A verdade é que ao longo dos anos, o King foi se revelando cada vez mais insatisfeito com as alterações que o Kubrick fez na história de seu livro lançado em 1977. Ele declarou que acha o Iluminado um lindo filme, visualmente incrível, mas que é como se fosse um grande e lindo Cadillac sem motor por dentro. Entre várias coisas, ele também reclamou que o filme falha em não criar um contexto emocional na família e que a personagem de Wendy só está lá para gritar. Além de não ter curtido a escolha do Jack Nicholson como protagonista, o King também não gosta que o personagem Jack Torrance não possui um arco definido. O problema seria que o Jack já está praticamente louco quando o filme começa e apenas vai ficando mais louco. Here's Johnny! Já no livro, ele é um cara que está lutando com sua sanidade e finalmente perde o controle. Outra diferença que incomoda o King é que o livro é quente e o filme é frio. No final do livro, o hotel explode. Já no filme, o hotel congela. O escritor conheceu Kubrick pessoalmente, mas as coisas simplesmente não rolaram entre os dois. Olha o que ele falou sobre o diretor. Ele fez alguns filmes que significaram muito pra mim, mas era um homem difícil. Ele foi capaz de interagir normalmente comigo, mas era como se não estivesse lá. Ele estava dentro dele mesmo. Isso é o que eu chamo de Guerra Fria. Mas, e o Dr. Sono? Bom, Stephen King lançou esse livro em 2013 como a continuação de O Iluminado. E aí ficou ainda mais claro o rancor que ele acumulou durante tanto tempo. Isso porque a história, que foca no menino Danny, agora adulto, ignora de propósito muitas das mudanças que o Stanley Kubrick havia estabelecido no filme O Iluminado. Só que quando chegou a hora de levar Dr. Sono para as telonas, os produtores tinham uma difícil questão para resolver. Como fazer um filme fiel ao livro de Stephen King, mas sem ignorar os elementos consagrados do filme do Kubrick, o qual o King assumidamente não gosta. Então, a missão foi fazer esses dois universos se unirem novamente, de modo a agradar todo mundo, tanto o Stephen King, que é o dono da história, e também os fãs de O Iluminado, que esperam que Dr. Sono seja uma continuação à altura do clássico. Será que deu certo? Aparentemente, o escritor foi convencido. Ele escreveu no Twitter: "É um bom filme. Você vai gostar se curtiu o Iluminado, mas também se gostou de Um Sonho de Liberdade. É imersivo."
Mas no fim das contas, será que a opinião de Stephen King é assim tão relevante? A grande verdade é que ele não está tão preocupado com isso. Quando questionado sobre a importância que dá para essas adaptações, ele foi curto e grosso. Os filmes nunca foram um problema para mim. Filmes são filmes. Se são bons, isso é ótimo. Se não são, não são. Tá certo, Stephen King, mas a gente aqui só quer ver filme bom, tudo bem? E esse foi mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos fãs de Stephen King e filmes de terror e fique ligado para não perder nenhum vídeo do Adoro Cinema. A gente se vê na semana que vem. Tchau!